sobre o que é esse livro. Se eu pegasse e visse aí, eles estão nos levando. Quem estão nos levando? Tem um Grey aqui, ó, que eu tô vendo. Exatamente. Eles estão nos levando mesmo? Fala, senhor Fábio Ereli. Estão nos levando, e é mais complexo do que as pessoas imaginam, é mais profundo do que simplesmente a abdução e curiosidade sobre o assunto. Nós fizemos, inclusive, para quem quiser, no nosso YouTube tem 10 episódios que nós fizemos, está lá gratuito, enfim, qualquer pessoa pode acessar, que é meio que uma introdução ao assunto. Né? A gente começa introduzindo alguns assuntos referentes ao que o livro acabou detalhando de uma forma mais complexa. Então, basicamente, quando a gente olha a capa do livro, fala, não, é um livro de relatos de abdução, até o Ale perguntou pra gente, tem relatos aqui sobre o que é, né? Na verdade, o livro é a história da humanidade e o contexto da abdução dentro dessa história. Então, quer saber como eu aprendi a fazer a minha projeção astral e ainda me lembrar das experiências que tive fora do corpo? Tudo isso de forma simples, segura e descomplicada. Veja o link que deixei na descrição do vídeo. por exemplo, o Lael falou uma coisa muito interessante para o Ale, falou, você foi mexido na barriga da sua mãe, ou seja, seja bem-vindo ao clube. Então essa é a história dos híbridos, a história das experiências. Então essa é uma das razões das abduções, é a questão da manipulação genética. Tá. E aí a gente pergunta o porquê, a gente volta lá para trás, antes da Terra ser habitada, ou seja, a história é longa e complexa. Para resumir, a gente pode ir indo em qualquer parte do assunto. Esses seres tiveram um problema dentro do planeta deles. Eles não conseguiam mais se reproduzir, tá? Então, a partir desse problema de reprodução e um conflito com outras raças, então esses que nós chamamos de Greys, vamos usar os mesmos nomes para ficar mais fácil, que nós chamamos de Greys e chamamos de reptilianos, vamos dizer assim. Mas um parênteses, né? O universo parece que a fauna é um zoológico humano, né? Porque tem aviário, tem reptiliano, enfim, nós colocamos esses nomes de felinos, cetáceos, enfim, a gente coloca as referências humanas em seres de outra órbita. Na verdade, isso é a pareidolia, né? Nosso cérebro tem essa capacidade ou essa característica de pegar algo que a gente conhece e colocar em algo que a gente não conhece, né? Então, só para deixar claro, não é que é um lagarto, não tem nada disso, é a gente que vê dessa forma. Então, esse conflito entre esses Greys e esses reptilianos gerou esse problema de reprodução para os dois lados, e eles começaram a procurar um DNA, ou seja, um código genético, alguém dentro do universo local, dentro do nosso bairro galáctico, que fosse possível fazer uma manipulação genética, eles conseguissem voltar a se reproduzir, então através de híbridos e tudo mais. Depois de uma certa procura, de um certo tempo, eles acham a Terra, e a Terra era habitada por seres muito primitivos. Outros experimentos estavam acontecendo aqui, então também é importante entender o que era a Terra, né? A Terra nunca foi um planeta prisão, por exemplo, como é agora, mas era um planeta laboratório, um planeta de experiências, onde diversas raças vinham aqui para experimentar fauna, flora, o que fosse, novos experimentos. E já tinha alguns experimentos aqui de hominídeos, bem primitivos, como macacos pouco mais desenvolvidos, vou colocar dessa forma. E eles chegaram aqui e observaram esses macacos, esses hominídeos primitivos, e a princípio ficaram com ficaram com uma certa preguiça, falando, não, isso aqui vai dar muito trabalho, são muito primitivos, vamos tentar outro planeta em outro lugar. E começaram a procurar em outros lugares, e essas civilizações ou estavam muito avançadas e colocavam eles para correr, falar que não, ou o DNA não era muito compatível. E eles resolveram voltar para a Terra e falaram, não, vamos desenvolver o projeto ali mesmo, vamos ver no que vai dar, porque tem um potencial, esse DNA nunca foi tocado, digamos assim, não tem a contaminação que tem no nosso, né? Nem nos reptilianos, nem nos Greys, e a gente pode manipular e vai chegar um momento, então, que a gente vai poder fazer o experimento que a gente quer. Então essa manipulação começa, causa alguns problemas no começo, ou seja, eles trazem vírus e bactérias que não existiam. Ele pode fazer um paralelo do descobrimento, né? Quando os portugueses chegam no Brasil, os índios adoecem, fazer o mesmo paralelo. Então esses extraterrestres chegam lá e os hominídeos adoecem, começaram a morrer até eles descobrirem, davam um problema no fígado, né? Davam outros tipos de problema e eles conseguiram então observar que com o tempo um ou outro conseguiu sobreviver a esse contato. Então esses eram os mais fortes, os que se adaptaram e começaram a fazer experimentos. A abdução começa aí, né? Então eles começam a abduzir esses hominídeos para mudar o seu DNA e começar a fazer seres híbridos. E nessa mudança eles também observam que os hominídeos eram extremamente primitivos, então eles começam a desenvolver o corpo físico
desses hominídeos, e a gente tem uma certa um andamento de evolução que a gente pode pegar, então, Cro-Magnon, Neandertal, até chegar no Homo sapiens, dentro desta manipulação. Quando a história fica um pouco mais complicada, que chegam seres aqui na Terra, também chamados pelos reptilianos, querendo um acordo, né, porque eram exímios geneticistas, que nós chamamos aqui, pela referência suméria, de Anunnakis, né?